Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para nos parquearmos em Paris ou em França, para que possamos pedir ao embaixador Seixas da Costa que nos dê a sua visão daquilo que foi a segunda volta das eleições francesas. Já se sabe que Macron perdeu a maioria absoluta, sabe-se que a extrema-direita e aquilo que é mais ou menos consensual como sendo a extrema-esquerda cresceram bastante. Estará tudo nas mãos da velha direita? Teoricamente, sim. Veremos qual é a vontade dessa velha direita e já Em princípio expliquei. não tem vontade, não é? Pois, e eu que também volto a dizer, se estivesse no lugar dessa velha direita, também teria a maior das dúvidas. Mas já vamos a isto. Ou pelo Temos que menos olhar. venderia cara essa capacidade. É verdade. Eu diria que nós não podemos deixar de regressar às eleições presidenciais, que Claro. tiveram lugar em maio, para perceber o que se está a passar agora. Nas eleições presidenciais, em maio, nós tivemos três grupos que tiveram basicamente o mesmo peso político. Foi Macron, que foi Marine Le Pen e foi Jean-Luc Mélenchon. Estamos a falar de 24, 22, 21. Portanto, temos aqui três grupos que tinham o mesmo peso, na primeira volta. Vamos para a segunda volta. Macron ganha com um resultado relativamente confortável, e Marine Le Pen tem um resultado de 39%, ou um pouco mais de 39%. Estamos a falar de um número muito expressivo para aquilo que é a extrema-direita francesa Claro, tradicional. claro. Agora, quando nós vemos a vitória de Macron, não nos devemos iludir. Isto é, devemos olhar para esta vitória nas presidenciais como uma espécie de voto contra Le Pen e não necessariamente um voto entusiástico em favor de Macron, que lhes deu mais de 50%. Claro. E é isso que agora, quando os eleitores regressam à possibilidade de partilhar o seu voto, já não entre dois candidatos, mas entre todos os partidos que estavam na oferta política no mercado, os eleitores espalham-se pelos vários partidos. E então, espalhando-se pelos vários partidos, em primeiro lugar, não deram a Macron a maioria absoluta, isto é, metade dos votos mais um, o que torna muito difícil o seu quinquenato. Deram um expressivo crescimento a Jean-Luc Mélenchon, com as várias componentes da esquerda, desde o seu próprio partido, La France Insoumise, até aos ecologistas, até ao Partido Socialista, ou ao que dele resta, e ao Partido Comunista, com uma votação muito expressiva. E deram também uma votação muito expressiva a Marine Le Pen. As pessoas poderiam perguntar, mas que estranho, em face da primeira volta. Não. É que Marine Le Pen, na realidade, recolhe aqui, pela primeira vez, eu diria, a legitimidade que ela tinha. Isto deve ser... Há pessoas que devem ouvir isto mal. Mas temos que perceber o seguinte. Marine Le Pen tinha, no Parlamento anterior, 8 deputados. Exato. Marine Le Pen, nas últimas eleições, não estamos só a falar destas, estamos a falar de 2017, andava sempre à volta de 20 e tal por cento de votos. E só tinha 8 deputados num Parlamento de 577 deputados. Exatamente. O sistema francês estava blindado para lhe travar a sua subida. Porquê? Porque normalmente levava à segunda volta só dois partidos que entre si escolhiam, no fundo a decisão fazia-se entre dois partidos e ela ficava sempre em terceiro. Exato. Esta vez as coisas não foram bem assim, porque o partido presidencial baixou, o grupo de La NUP, o partido de Jean-Luc Mélenchon, da esquerda, subiu, e ela também subiu, em detrimento do partido governamental e em detrimento da tal direita tradicional. Conclusão, ela teve 89 deputados. O que representa, na realidade, eu diria quase a normalidade daquilo que lhe corresponderia dividindo o Parlamento de 577 deputados. Estamos aqui Claro. eu diria, com uma Assembleia Nacional Francesa mais legítima, sob o ponto de vista de representação, do que aquela que no passado foi sempre resultando do escrutínio maioritário, que sistematicamente favorecia os dois grandes grupos políticos, que na altura era a direita tradicional e do outro lado era a esquerda, em que o Partido Socialista tinha um papel hegemónico, mas depois veio por aí para baixo. Certo. E, portanto, nós hoje, o que é que acontece? Acontece que Macron tem, que não foi um candidato, aliás, que se tenha entusiasmado muito para participar nesta campanha, o que também o desfavoreceu bastante. Exato.
acaba por ter ficar no pior dos resultados. Porque qual é a história da Quinta República em França? A história normal da Quinta República é o presidente ganha, a seguir há eleições. Essas eleições, a maioria que elegeu o presidente repercute-se no Parlamento. E o presidente passa a ter uma maioria no Parlamento. E durante 5 anos gera com uma maioria do Parlamento. Houve 3 casos em que isso não aconteceu, isto é, em que a meio houve eleições e o presidente perdeu o poder no Parlamento. Mas criou-se um poder alternativo maioritário no Parlamento. E houve então a chamada coabitação. O presidente por um lado, uma maioria por outro. O que aconteceu agora é uma coisa que ficou a meio caminho. É que não há uma maioria alternativa ao presidente e, portanto, que o presidente também não tem ele próprio uma maioria. Conclusão, o presidente vai ter que fazer um pick and choose, uma espécie de pesca à linha, para conseguir formatar isto. E dizia o António bem, a chave está na direita tradicional. É verdade. A direita tradicional, o partido de Gaulle, no fundo, o partido que é verdadeiramente o partido da Quinta República, foi quem criou a Quinta República em 58. E deu os de Gaulle, deu os Pompidou, deu os Chirac, deu os Sarkozy, Fillon, foi dando tudo isso até que deu Pécresse, com um resultado de 7% nas últimas eleições presidenciais, e agora subiu um bocadinho para na casa dos 11% nas eleições legislativas. Porquê é que este partido hesita em ligar-se a Macron? Porque este partido foi caindo no apreço político francês, porque muitos dos seus eleitores se ligaram a Macron. Macron não existia. O centro, esse centro que Macron tem, não existe. É feito precisamente de pessoas que vieram da direita tradicional e da esquerda antiga, nomeadamente do Partido Socialista. Por isso é que o Partido Socialista é o que é hoje. Macron é um compósito centrista, ou mais ou menos centrista, de gente que vem da direita e de gente que vem da esquerda. É o que ele dizia, um partido nem de direita nem de esquerda. Claro. Só que o apelo a essa França do meio desapareceu muito nestas eleições. E, portanto, era como se os gaullistas se ligassem ao seu carrasco. É isso, e o problema com isso é o seguinte, é que se de facto os gaullistas, eu não sei qual vai ser a decisão deles, mas maioritariamente parece ser contra uma aliança. Se os gaullistas dão a mão a Macron, facilitam a continuidade da existência de um grupo no centro que lhes rouba votos. Resta saber se vão conseguir recuperar isso no futuro. Se isto é, se a direita tradicional se consegue recompor no futuro, que terá sempre de o fazer à custa de Macron e, eventualmente, à custa da extrema-direita. Mas aqui também há um fenómeno, António. É que a extrema-direita que ali está, da senhora Marine Le Pen, não é a mesma extrema-direita do pai Le Pen. E também não é a mesma extrema-direita da Marine Le Pen de há 10 anos. Claro. A extrema-direita atualmente tem uma cara muito mais aceitável. Tem um discurso, e foi ajudado, aliás, por uma extrema ainda mais à direita, de Éric Zemmour, no grupo Reconquête, que essa sim faz uma extrema-direita antiga, racista, xenófoba, discriminatória, nacionalista ferrenha, fecho de fronteiras, fim, saída da União Europeia, coisas deste género. Esta extrema-direita hoje é mais soft. E, portanto, também deve ter ido buscar votos à direita tradicional, nomeadamente aos setores mais conservadores dentro da direita tradicional. Portanto, Macron está metido aqui num compósito no qual não consegue, aparentemente, dar um grande entusiasmo ao seu partido esse que, inclusivamente, neste momento, é preciso percebermos que o partido Macron, por exemplo, perdeu a presidência da Assembleia Nacional Francesa e perdeu o seu líder parlamentar, que não foram eleitos. O que prova bem a fragilidade em que Macron está. Portanto, nós não sabemos o que é que vai acontecer, provavelmente vai acontecer um governo minoritário com apoios pontuais mais à direita do que à esquerda, porque à esquerda o espaço é muito pequeno para Macron poder fazer compromissos, e embora os grupos parlamentares, a NUPES, o tal grupo de Mélenchon, não se vai apresentar como grupo parlamentar único, vão aparecer grupos parlamentares aparentemente dos ecologistas e dos socialistas, o Partido Comunista julgo que não tem possibilidade de fazer um grupo parlamentar porque não tem os 15 deputados necessários, mas, portanto, Macron vai ter anos muito, muito complicados. E já agora só uma pequena nota, isso tem um efeito detrimental naquilo que é a imagem de Macron como líder europeu. E talvez tenha também algumas metástases que a própria União Europeia vai acabar por sentir. Parece-lhe que está na altura certa para o chanceler alemão crescer em termos de importância política na Europa, ou haverá a hipótese de, por exemplo, alguém como Mário Draghi, que tem uma
é muito interessante em vários outros países que não a Itália, possa de alguma forma substituir a figura de Macron, que está a descer de importância. Não acredito, António. Eu Não? acho que há aqui uma fragilidade em todos os três. Em primeiro lugar, Scholz nem sequer consegue liderar de forma clara a sua própria O próprio coligação. país, exato. As estruturas do seu partido a nível nacional e a sua ligação aos Verdes e ao Partido Liberal são muito frágeis e a sua autoridade própria é muito limitada, até porque, como é sabido, tem havido saltos de política grandes e eles ainda não estão completamente reabsorvidos pela opinião pública alemã. Depois, na Itália, Draghi é um homem, é talvez a figura mais prestigiada, depois do que fez no Parlamento, no Banco Central Europeu, etc. Só que há aqui um problema na Europa, António, que é, o tempo ajudou-nos a perceber isto. Só pode mandar quem tem dinheiro para mandar. Certo. E quem tem peso político e militar para mandar. E, portanto, o único país que tem peso militar é a França. O único país que tem peso económico é a Alemanha, dividida. E, portanto, a Itália tem o prestígio de um homem, mas tem uma fragilidade, por exemplo, nas taxas de juros, é dos países do Sul que têm taxas de juros muito elevadas. Portanto, nós temos que perceber que temos três líderes aqui, que têm cada um deles a fragilidade. E, normalmente, em política, já se percebeu que fragilidade somada com fragilidade não dá força. Exatamente. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá.